Olá! Hoje a gente vai mergulhar, assim, de cabeça, numa das cenas mais tensas, arriscadas e, olha, sinceramente, mais fascinantes de toda a Bíblia. Uhum. O capítulo 3 do livro de Ruth. A gente está usando aqui como base os comentários de duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que ajudam a gente a decifrar os detalhes. Sim. E o nosso objetivo é bem claro: entender que plano maluco foi esse que Noemi e Ruth armaram e como Boaz reagiu a essa surpresa no meio da noite, lá na eira. É o ponto de virada da história toda. Com certeza. E o que é incrível nesse capítulo é que ele é tipo uma janela para um mundo completamente diferente do nosso. É uma aula sobre costumes antigos, sabe? Sobre o peso das obrigações da família Exato. e sobre aquela linha tênue entre a iniciativa humana e a confiança de que as coisas vão dar certo. A grande questão é como que um encontro noturno secreto, que podia dar muito, muito errado, Podia mesmo. acaba sendo a solução para o futuro de duas viúvas. O risco é altíssimo. Vamos começar pelo plano da Noemi, porque é ela quem dá o pontapé inicial. Ela chega para Ruth e diz algo como: "Minha filha, eu preciso arranjar um lar seguro para você, para que tudo fique bem." Uhum. Isso já é uma mudança de mentalidade gigantesca, né? No capítulo anterior, a luta era pela sobrevivência do dia a dia, por um punhado de cevada. Agora, a Noemi está pensando a longo prazo, em segurança, em futuro. Totalmente. E esse lar seguro que ela menciona não é só um teto. No contexto da época, para uma mulher, e ainda mais uma viúva, sem filhos, segurança significava casamento. Ah, claro. A Noemi está agindo como uma casamenteira, mas é mais profundo que isso. Ela se sente no dever de cuidar do futuro da nora, que foi tão leal a ela. É uma mistura de afeto e obrigação cultural. Ela está tentando restaurar a sorte da família. Ok, mas o plano em si é de cair o queixo. Para os nossos padrões, soa perigoso, quase irresponsável. Ela fala para Ruth: "Tome um banho, se perfume, vista a sua melhor roupa e desce para a eira. Certo. Mas não deixa ele te ver até ele ter comido e bebido. Quando ele for dormir, repara onde ele se deita, vai lá, descobre os pés dele e se deita." Eu leio isso e penso: Noemi, você tá mandando a Ruth para uma armadilha. Ela ficaria numa posição de vulnerabilidade absurda. Visto de hoje, com certeza parece isso. Mas cada um desses passos é carregado de simbolismo, sabe? A preparação, o banho, o perfume, a melhor roupa. Isso. É um ato declaratório. Ruth está oficialmente tirando as vestes de viúva. Ela está sinalizando para a comunidade e para o Boaz que o período de luto dela acabou e ela está disponível para casar. Nossa, como se fosse uma declaração pública. Exato. Exato. Mesmo que o ato em si seja secreto. E a parte de descobrir os pés e se deitar. Essa sempre foi a parte mais estranha para mim. O que exatamente ela estava comunicando com esse gesto? Essa é a chave. Não era um convite, um buquê de natureza sexual, como uma leitura moderna poderia sugerir. Era um gesto de total submissão e, dentro daquele código cultural, um pedido formal. Um pedido. Sim. Ao se colocar aos pés dele, que é o lugar do servo, ela estava humildemente pedindo que ele assumisse a responsabilidade por ela como seu resgatador. Era uma forma silenciosa, mas muito ousada, de dizer: a bola está com você. Eu estou aqui, sob sua autoridade. O que você vai fazer a respeito? Uau! Então é um teatro cultural muito bem ensaiado, um plano de altíssimo risco que depende totalmente do caráter do homem que vai ser acordado no meio da noite. Exatamente. E isso nos leva à cena na eira, que é pura tensão. O texto descreve Boaz depois de um bom dia de trabalho. Ele comeu, bebeu, tá de bom humor, de coração alegre. Ele se deita perto do monte de grãos, provavelmente para proteger a colheita, e Ruth se aproxima na escuridão. A descrição da cena é cinematográfica. Imagina o silêncio, a escuridão, o som da respiração dele. E aí, no meio da noite, ele acorda sobressaltado. Assustado mesmo, né? Muito. O texto hebraico usa uma palavra que significa que ele tremeu, se assustou. Ele se vira e dá de cara com uma mulher deitada ali, aos pés dele. A primeira reação é de choque total. A pergunta dele é a mais básica possível.
quem é você? É o momento em que a história toda vira. Ela não hesita. Ela diz: sou Ruth, sua serva. Estenda a sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador. Uhum. Essa frase, estenda a sua capa, isso é poesia pura. Não é um pedido para se aquecer, certo? De jeito nenhum. É uma das metáforas mais poderosas da Bíblia para um pedido de casamento. Estender a capa ou a asa sobre alguém era um símbolo de proteção, de tomar para si. Entendi. Em outras partes da Bíblia, Deus é descrito como aquele que protege o povo debaixo de suas asas. Aqui, Ruth está pedindo que Boaz a tome sob sua proteção, sua família, seu nome, e ela legitima o pedido com a palavra-chave, resgatador. Em hebraico, Goel. Goel. Ela não está só apelando para a boa vontade dele, ela está invocando a lei. Ok, vamos parar aqui um minuto, porque essa ideia do Goel, do parente resgatador, é a base de tudo. O que exatamente isso significava na prática? Pense no Goel como a rede de segurança social da família no antigo Israel. Era um parente próximo que tinha o direito e, mais importante, o dever de intervir quando um membro do clã estava em apuros. Certo. Se alguém ficasse tão pobre a ponto de ter que vender sua terra, o Goel devia comprar de volta para manter a propriedade na família. Se alguém se vendesse como escravo por dívidas, o Goel devia pagar o resgate. Então era uma obrigação mais financeira, basicamente. Financeira e familiar. E no caso de Ruth, entra a chamada lei do levirato ou algo muito próximo disso. Se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão ou parente mais próximo devia se casar com a viúva. Ah, sim. O primeiro filho desse novo casamento seria considerado herdeiro do homem falecido para que o nome e a linhagem dele não desaparecessem. Puxa. Ruth, instruída pela Noemi, está sendo incrivelmente astuta. Ela está dizendo a Boaz: você tem uma obrigação legal e moral com a família do meu falecido marido, e eu tô aqui para que você a cumpra. Isso muda tudo. Não é um simples romance. É uma reivindicação legal feita da forma mais vulnerável e corajosa possível. Exatamente. E a reação de Boaz a isso é a parte que mais me impressiona. Ele acorda no meio da noite, com uma mulher aos seus pés. Muitas reações seriam possíveis. Pânico, raiva, oportunismo. Pois é. Mas a dele é de uma calma e dignidade incríveis. Exato. A reação de Boaz é o que confirma que o plano da Noemi, apesar de arriscado, foi direcionado à pessoa certa. Ele não só não se aproveita da situação, como a primeira atitude dele é abençoar a Ruth. E ele a elogia de uma forma muito específica. Qual? Ele diz: você mostrou mais bondade agora do que no passado, pois não foi atrás dos jovens ricos ou pobres. O que ele quer dizer com isso? Que bondade é essa? O que os estudiosos destacam aqui é fascinante. A primeira bondade dela, a que ele se refere, foi a lealdade extraordinária que ela demonstrou a Noemi. Sim, de deixar a terra dela e tudo mais. Isso, deixar sua terra e seu povo para cuidar da sogra. Já era algo notável. Mas Boaz vê este segundo ato como ainda maior. A bondade agora é a lealdade dela à linhagem do marido falecido. Ah. Em vez de seguir o coração ou o interesse próprio e procurar um marido jovem, ela está buscando o parente resgatador adequado, que provavelmente era bem mais velho, para cumprir o dever com a família. Ela colocou a continuidade da família acima da preferência pessoal dela. Para Boaz, isso é o ápice da lealdade. E ele ainda confirma a reputação dela, né? Dizendo que toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Essa expressão, mulher virtuosa, me soa muito familiar. E deveria. É exatamente a mesma expressão hebraica Eshet Hayil, usada lá em Provérbios 31, para descrever a mulher ideal, a esposa perfeita. Nossa. É um elogio tremendo. Boaz está dizendo: sua reputação é impecável. Todo mundo na cidade admira seu caráter. Isso é importante porque ele está validando a atitude dela e, ao mesmo tempo, protegendo-a. Ele está deixando claro que entende as intenções nobres dela. E é nesse momento de total afirmação que ele joga um balde de água fria na história. Ele diz: olha, é verdade, eu sou um resgatador, mas tem outro cara que é um parente mais próximo do que eu. Pois é. Que reviravolta! Por que ele faz isso? Ele não podia simplesmente aceitar e pronto?
E aqui a gente vê o ápice da integridade do Boaz. Ele não pode. A lei tinha uma ordem de prioridade. O parente mais próximo tinha o primeiro direito e a primeira obrigação de resgatar. Entendi. Boaz sabe que, para fazer a coisa certa, ele precisa seguir o protocolo. Ele não vai pular etapas ou passar por cima da lei, mesmo que isso signifique arriscar perder a Ruth para outro homem. Uau! Ele está disposto a colocar a integridade do processo acima do próprio desejo. Isso diz tudo sobre o caráter dele. É impressionante. Ele não só respeita a lei, como também se preocupa ativamente em proteger a honra da Ruth. Ele a manda embora antes do amanhecer para que ninguém a veja e comece a fofoca. Isso. Que ninguém saiba que uma mulher veio à eira. Esse cuidado com a reputação dela é um detalhe pequeno, mas gigante. Gigante. Porque o risco social que a Ruth correu era imenso. Num vilarejo pequeno, um escândalo desses poderia destruí-la para sempre. Se a presença dela ali fosse interpretada do jeito errado, ela seria marginalizada. E adeus futuro, adeus casamento, adeus segurança. Verdade. A atitude protetora de Boaz é a prova final de que ele é um homem de honra. A primeira preocupação dele mesmo no meio da noite é com o bem-estar e a reputação dela. E ele não a deixa ir embora de mãos vazias. Ele enche o chale dela com 6 medidas de cevada. Isso não parece ser só um lanchinho pro caminho. Qual é o significado por trás desse presente? Isso é muito mais do que um lanche. As 6 medidas de cevada são um sinal, uma mensagem para Noemi. Primeiro, é um presente generoso, que mostra que ele tem os meios e a vontade de prover por elas. Certo. Mas o simbolismo vai além. Muitos comentaristas veem isso como uma promessa. Boaz está dizendo, eu vou cuidar disso. Este é o meu sinal de compromisso. É como se fosse um anel de noivado simbólico, uma garantia de que o acordo estava selado da parte dele. Que bonito isso. Ele garante que ela não volte para Noemi de mãos vazias, uma imagem poética que reverte a situação de Noemi, que tinha chegado em Belém se sentindo vazia. Boaz está começando a preencher esse vazio. Nossa, é um sinal de esperança concreta. O que nos leva à cena final do capítulo, quando Ruth volta para casa, e a primeira coisa que a Noemi pergunta é algo que parece estranho. Quem és tu, minha filha? Ela, obviamente, sabe quem é a Ruth, o que ela está realmente perguntando. Essa pergunta é genial. Noemi não está perguntando a identidade dela, mas o status dela. É como se ela perguntasse, e aí? Como foi? Qual é a sua situação agora? Você voltou sendo a Ruth, viúva moabita sem futuro, ou você voltou como a Ruth, a futura noiva de Boaz? É uma pergunta sobre o resultado da missão, sobre a transformação que pode ter acontecido naquela noite. E depois que a Ruth conta tudo, incluindo o presente da cevada, que a Noemi com certeza entendeu o recado, as palavras finais dela no capítulo são de uma confiança total. Total. Ela diz, fique calma, minha filha, e espere para ver como isso vai se resolver. Aquele homem não vai descansar enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Ela basicamente diz, pode relaxar que o Boaz vai resolver. Deposita sua confiança completa na integridade de um homem. Verdade. Ela sabe que Boaz é proativo e honrado, e que ele não vai deixar o assunto para depois. A palavra que ela usa, negócio ou assunto, também é importante. Mostra que apesar de todo o afeto envolvido, o próximo passo é um processo legal, uma transação que precisa acontecer no portão da cidade. Perfeito. Isso prepara o cenário perfeitamente para o clímax no capítulo 4. Então, fazendo um balanço deste capítulo, é uma teia incrível de risco calculado, protocolo cultural e uma confiança profunda no caráter das pessoas. Ruth dá um passo de coragem absurda, seguindo um plano arriscadíssimo da Noemi. Muito arriscado. E Boaz responde não com oportunismo, mas com uma honra e uma generosidade que salvam a situação. Exato. A história não avança por acaso ou por um passe de mágica. Ela é impulsionada pelo caráter dessas 3 pessoas navegando um sistema social e legal complexo. Não é só uma história de amor. Não mesmo. É uma negociação sobre família, sobre terra, sobre legado e sobre responsabilidade. E o capítulo termina nos deixando num suspense tremendo. E agora? O tal parente mais próximo vai querer assumir o papel dele e se casar com a Ruth? Ou o caminho vai ficar livre para Boaz? Exato.
E isso me deixa com uma última reflexão. Toda essa trama de alto risco gira em torno da figura do resgatador, alguém que tem o direito e o dever de salvar um parente de uma situação desesperadora. Uhum. Isso me faz pensar hoje, no nosso mundo, que não tem mais essa estrutura legal tão definida, quem são os nossos resgatadores? Quem são as pessoas em nossas famílias e nossas comunidades que assumem a responsabilidade de intervir e resgatar uma situação difícil, não por lei, mas por caráter e por amor? E como nós mesmos podemos assumir esse papel na vida de alguém?